Tá. Olá de novo. Eu gravei o primeiro vídeo, não chegou, vai estar sendo lançado primeiro, mas sejam bem-vindos aqui ao Plano Sequência, o quadro Quando Decidi Pensar, feito devido à falta de tempo do criador do canal para produzir vídeos. Então, os vídeos longos agora serão feitos quinzenalmente, provavelmente, e teremos esses vídeos semanais, que é o Plano de Sequência, como o próprio nome já diz, quadros longos, sequenciais, sem edição, no seco, para você. E aí, hoje eu quero falar sobre a questão, dar os meus 2 centavos sobre essa trend do Estúdio Ghibli. Que o que está acontecendo, né? O ChatGPT soltou uma nova atualização onde você consegue ali na opção Premium gerar uma imagem com a estética do Estúdio Ghibli, e aí você consegue pegar uma imagem real e transformar ela em animação, né? Em estilo animado. A gente tem aqui, por exemplo, o meme do Faustão, que você pode ver feito pelo estúdio, no estilo, né, do Estúdio Ghibli. E aí começou a surgir essa trend, empresas começaram a colocar, até amigos meus também começaram a colocar. E aí houve uma declaração do Miyazaki, que ele é o criador do estúdio, né, o fundador do estúdio. E ele basicamente falou que o que ele com certeza falaria envolvendo essa situação, né? Que foi o seguinte, vou até pesquisar aqui, porque a declaração dele é bastante condizente com o que o próprio autor fala, né, nas suas obras, que o próprio autor diz. Eu nem sei se é uma declaração atual, tá? Porque assim, o Miyazaki ele não aparece há um bom tempo na mídia e ele detesta isso. E aí tem uma declaração aqui que é muito boa lá. Todas as manhãs, não recentemente, vejo um amigo meu que tem uma deficiência. Para ele é muito difícil fazer um high five porque o braço dele tem um músculo duro e não consegue alcançar minha mão. Agora, a pensar nele, não consigo ver isso, está sendo interessante. Quem cria isso não faz ideia do que é a dor. Nunca desejaria incorporar essa tecnologia no meu trabalho de todo. Fortemente que essa tecnologia é um insulto à própria vida. Aí ele fala no final, né? Estamos a aproximarmos do fim, nós humanos estamos a perder fé em nós mesmos. Porque o Miyazaki, apesar de suas obras possuírem uma beleza única, muitas das vezes, há em suas obras e no próprio autor um pessimismo em relação à vida, em relação à sociedade que vivemos. O Miyazaki ele é um autor, um criador que ele ressoa muito dos traumas que o Japão viveu no período da Segunda Guerra, né, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, com esse período do Japão pós-guerra e também com todas as crises que o mundo, a sociedade viveu de forma geral. E ele sempre foi um autor muito autoral, né, no sentido de que suas obras, até hoje, ele faz elas à mão, no sentido de que ele não usa ferramentas digitais para produzir suas animações no aspecto geral, sabe? Ele ainda usa ferramentas ali para edição, processos audiovisuais ali, mas para criação de personagens, ilustração, animações, ainda é muito prático o que ele faz, né? Até o Menino e a Garça, que é o último filme dele mais recente, ganhou um Oscar, e ele não foi porque ele odeia o Oscar, segue esse estilo. E aí tem essa perspectiva dele. E qual que é a minha ideia sobre tudo isso, né? Já está acontecendo um debate há um bom tempo sobre inteligência artificial e ilustradores, né? E agora chegando para animação, porque cada dia que passa, o mercado, a indústria de inteligência artificial se torna algo muito palpável e real, e já é real, né, no caso. Mas eu digo no quesito de ela interferir na própria arte, na própria produção do que fazemos. Eu, por exemplo, como sou designer, trabalho com marketing, isso já me afeta e afeta o meu trabalho de forma geral, onde pessoas trazem ferramentas, onde há um combate entre o criador, né, a criação
através da mente humana e a criação através da inteligência artificial, o que é prático, o que é funcional, o que não é, o que é. E aí, na quesito dos ilustradores, que tem até a polêmica das IAs atuais usarem banco de dados de imagens sem autorização deles para elaborar essas imagens, entra muito a questão do direito autoral, por exemplo. Que aí entra a questão de que essas empresas não pagam, por exemplo, o Estúdio Ghibli pela elaboração dessas imagens, né? Eles só pegaram ali as referências, informações soltas na internet, e as pessoas estão começando a utilizar disso. E aí você deve estar pensando, mas é algo não é algo nocivo, é algo que só virou uma trend, as pessoas estão usando ali de forma geral. Mas teve até um post do próprio da conta oficial do Flamengo, né, o time de futebol, que publicou, né, uma imagem dessa. E aí empresas publicam, usam isso de marketing, por exemplo, e ganham dinheiro em cima disso. Mas e o estúdio por trás em si? Ele está ganhando alguma coisa? Esse é o pensamento que eu trago. E agora, por quesito artístico também, os meus 2 centavos aqui, é o seguinte. A IA, no melhor dos mundos, ela teria a proposta de ser uma ferramenta, de ser tal qual o pincel é uma ferramenta que a gente usa para pintar quadros, né? A IA ser uma nova ferramenta para criar arte, para criar ilustrações, filmes, séries, músicas, etc. Mas ela está sendo usada já no escopo maior que isso, sendo usada para plagiar, criar músicas por conta própria, criar obras por conta própria e roteiros também. E aí entra nesse quesito de que, ao invés dela ser uma ferramenta para o artista, ela é a substituição do artista. Eu acho que são 2 coisas muito diferentes. Por exemplo, isso surge muito nos efeitos especiais. Em Invasão Secreta, que é uma série da Marvel que saiu tem algum tempo já, que foi uma série que saiu há um bom tempo. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui. E ela teve uma abertura que basicamente mostra os personagens aparecendo ali, e ela é totalmente feita com inteligência artificial. E aí gerou muita polêmica, porque foi falado, mas e os autores? Cadê? Não contrataram ninguém para criar uma abertura? O que foi feito? E aí você pensa, beleza, usaram isso para criar totalmente uma abertura de inteligência artificial. O problema não está no fato de terem usado isso para criar uma abertura, mas no fato da substituição de profissionais da área para isso. Mas, se for uma abertura onde os profissionais da área usaram essa ferramenta para criar essa abertura, aí é um outro quesito. Porque ter uma inteligência artificial como ferramenta, eu acho que não é um problema. Né? É algo útil, é algo que pode te ajudar a acelerar o seu processo ou te ajudar até mesmo a alcançar certas nuances ali que você não consegue alcançar por conta própria. Por exemplo, vamos supor, uma IA para consertar o seu traço ao invés de deixar torto e deixar normal. Mas aí, se você quiser deixar torto, é só desligar a IA. Né? Eu digo isso numa ilustração, por exemplo. Mas ainda assim tem essas nuances de, beleza, mas isso está perdendo o meio artístico, está perdendo a linha. Mas eu acho que o real quesito é não surgir como uma obrigação, mas sim como uma opção de ferramenta para o artista. E esse seria o mundo perfeito, mas infelizmente não é. Vivemos, infelizmente, uma sociedade capitalista, onde o lucro existe acima de tudo, a proteção e o aumento do capital. Então, obviamente, as empresas vão utilizar disso para diminuir a mão de obra, para criar coisas de uma maneira mais barata. Ao invés de eles pagarem profissionais, pagarem direitos trabalhistas, você acha que eles vão fazer isso? Não, eles preferem pagar um banco de dados, pagar um servidor próprio, ou pagar uma empresa que vai ser responsável, através das IAs, de criar os seus sistemas, seus roteiros, filmes e séries. Então, eu acho que está chegando cada vez mais próximo da gente precisar urgentemente de uma regulamentação das IAs, e eu acho que é um debate que deve ser levado a sério, um debate que deve ser comentado sobre. Em relação ao quesito do próprio Miyazaki, quando a gente vê as animações que foram feitas
utilizando a inteligência do estúdio Ghibli, né? Cadê? Eu vou mostrar dois comparativos, né? Aqui que você pode conferir. A gente tem... Cadê? A gente tem aqui a imagem natural e a imagem de inteligência artificial, né? Eu esqueço que é um vídeo sem corte, então eu fico sem falar um tempo. E aí parece que... Eu esqueço, desculpa, tá? Mas tem que lembrar que é um vídeo sem cortes. A gente tem, por exemplo, um meme, né? Sendo adaptado. É engraçado. Beleza. E aí a gente tem uma obra do Hayao Miyazaki mesmo. Eu vou mostrar aqui um print qualquer. Uma imagem qualquer. Aqui. Agora você pode ver que nessa imagem, diferente daquelas outras que eu mostrei, ela segue uma linha de traço diferente. Essa imagem, por exemplo, é do mesmo filme. Então, a questão da arte é que se você cria um padrão para ela aos poucos se perde. Porque no marketing, por exemplo, ou sei lá, na indústria de Hollywood e tal, existem esses padrões de franquias, padrões, sei lá, filmes de super-heróis, só que ainda assim há, nem que seja mínimo, um dedo artístico que cria essa inconstância na arte. E se isso não existe, se existe somente um padrão, ele vai copiar o que ele tem de mais claro na mente dele, de referência. Ele vai copiar algo que não necessariamente vai ser da obra em si. Vai criar um padrão onde os rostos serão todos iguais, onde os cenários serão todos parecidos, e aí cria um problema. Então, apesar do ChatGPT ter chegado a algum ponto, a inteligência artificial ainda não consegue criar essa inconstância que somente o cérebro humano consegue. Pode chegar um momento que a inteligência artificial vai conseguir? Claro que pode. Mas vamos ver quando isso vai acontecer. Bem, esses meus 2 centavos sobre o assunto. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte para também ajudar a gente aqui, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e veja nossos outros vídeos aqui também no canal. É isso. Tchau, tchau.